Seu Antônio Barbosa é um colecionador de rádios antigos que o Diversidade foi conhecer em Esperança. Ele é um exemplo de alguém que transformou o gosto pela tecnologia e a história num hobby. Vamos conhecê-lo agora. Na parede da casa de seu Antônio Barbosa, fotografias revelam fragmentos da história da cidade de Esperança, agreste paraibano. Técnico em eletrônica, seu Barbosa é apaixonado por mídias. Em sua casa, ele tem seu próprio museu, onde cada aparelho que possui revela épocas diferentes da história da comunicação nacional e local. Nesses CDs, ele conserva relíquias. Os primeiros programas veiculados pela Rádio Borborema, que foram gravados por ele, originalmente em fitas cassete. A vida de Rosil Cavalcante, por sinal, se divide em duas partes distintas. A primeira delas é a que focaliza a sua juventude. Eu conheci a Rádio Borborema na década de 50. Os primeiros programas, e eu era muito admirador dos programas da Rádio Borborema naquela época, né? E depois foi desgastando, mas a Rádio Borborema foi que me enfeitiçou mais, né? Então eu tenho vários documentários aqui de programas de rádio, da Rádio Borborema, dos apresentadores, tantos que já se foram, e que ainda tem outros que foram para outra região, para a capital e tal. A época do Gilson Souto Maior, mais de um aí que prestou grande. O Hilton Mota, conheci muito o Hilton Mota, frequentei. Quando o Hilton Mota instalou a rádio FM Campina Grande, fui um dos primeiros a sintonizar. E frequentei lá, ele me recebia muito bem, era um amigão. Trânsito e transporte, vários veículos da divisão de sinalização dos carros de educação para o trânsito e um caminhão de manutenção de semáforo, além de uma equipe de agentes. Na coleção de rádios antigos de seu Barbosa existem aparelhos com mais de 40 anos e que, assim como os mais atuais, funcionam perfeitamente. Esse aqui é o tal. Eu pego um rádio desse aqui, não tem mais condição, digamos, para o dono. Aí eu pego aquilo com muito carinho, muito jeito, dou uma caprichada na caixa. E como eu também como eu trabalhei muito tempo com rádio, desde a época de 70, por aí, 69, eu consertei bastante rádio. Naquela época, só o rádio que prevalecia, que era antes da televisão, né? Então, esse rádio eu pego e dou uma geral nele. Eu só quero um rádio da minha coleção que ele funcione, né? Ele tem que funcionar com qualidade. Tem um rádio aqui de 40 anos, 45, tem um Philips aí, um Philips holandês, de luz de bateria. Tem também um radinho pequeno, que era um japonês, na época era o único rádio que se conseguia lá de Manaus, que era o Spica. É um rádio muito importante, de uma faixa só, mas que era um rádio de uma recepção ótima. O Mitsubishi, o Sharp, o Mitsubishi e o Panasonic, né? o Nacional, antes do Panasonic era Nacional. Inclusive eu tenho 2 rádios Nacional de alta qualidade, né? Pega toda a estação lá fora, tanto Brasil como fora também. Antônio Barbosa é mais do que um colecionador. Em seu acervo reúne materiais raros e que para ele funcionam como pílulas que matam as saudades do passado. Quem não sente saudade do passado, né? Tem tantas coisas boas que marcam, né? Hoje com essa violência, a situação que hoje está tranquilo, não se pode mais sair à noite para fazer uma visita a um amigo, para ficar numa área livre, com os amigos e tal, batendo um papo. Não tem mais condição. Então, para mim, eu me recolho aqui ao meu lar, que é meu cantinho aqui, que tem essas coisas, e fico curtindo aqui uma música do passado, uma música boa, uma orquestra. No fim da nossa visita a esse museu particular, o homem que sabe dar valor ao passado surpreende nossa equipe e nos mostra o quanto é importante estar antenado ao presente.
Chegando à agenda cultural do Diversidade. Estão em cartaz nos cinemas de Campina Grande os filmes Batman, o Cavaleiro das Trevas, A Múmia, a Tumba do Imperador Dragão, O Reino Proibido, O Nevoeiro, Asterix nos Jogos Olímpicos e Era Uma Vez. No Happy Hour do Shopping Guatemi, quem se apresenta é a cantora Vânia, a partir das 19 horas. Na sala de vídeo do Sesc Centro, acontece o projeto Tem Cinema Sim Senhor, apresentando às 18h30 os curtas Maracatus, Maracatus, de Marcelo Gomes, Pra Chegar Até a Lua, de José Guilhermo Landi Yertz, e o curta Alice, de Rafael Gomes. A gente fica por aqui, mas atenção, dia 25 começam as comemorações de 2 anos da TV Itararé. E nesse dia vamos ter o lançamento do novo site do Câmara 21 e a pré-estreia desse novo programa na nossa grade. Fique atento, a gente vai divulgar a programação completa ainda esta semana. Um abraço e até amanhã. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava, e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava, e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava, e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada,